Gravando. Tá, agora só me digam se vocês estão vendo aí o exercício e se dá para ver o risco aqui da caneta. Dá, professor, sim. Dá para ver, né? Tá, deixa eu apagar aqui para a gente voltar para a questão. Ok. Então vamos ler essa questão aqui. É uma questão que eu falei que ia cair para vocês. Então olha lá. Em um país asiático com uma população de 6 milhões, aí olha só o que acontece aqui. Ó. 6 milhões, vem aqui. É o seguinte, 6, aí milhões são 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu tenho aqui 6 milhões de pessoas no país asiático. 60 mil mortes ocorrem durante o ano terminado de 31 de dezembro de 95. Então, é o total de mortes. Tá? Estas estão incluídas 30 mil mortes por cólera. 30 mil mortes por cólera em 100 pessoas, 100 mil pessoas que estavam doentes. Então, tinha 100 mil pessoas com cólera, 30 mil morriam. Qual foi a taxa de mortalidade específica por cólera? Tá? Mortalidade específica por cólera. E qual foi a letalidade? Essa taxa de mortalidade é um coeficiente, é um indicador de saúde que a gente vai ver em outra aula, lá no segundo bimestre. Eu vou calcular aqui porque ela é parecida com a incidência e prevalência, na verdade é uma medida de incidência. Mas é como se fosse assim, a taxa de mortalidade por cólera. Ela seria o seguinte, é um indicador, poderia ser qualquer doença, poderia ser mortalidade por infarto, mortalidade por acidente, por obesidade. E aqui eu vou ter aqui o número de óbitos, claro que por cólera. E aqui embaixo eu vou ter a população, de onde saíram os casos. Então, nesse caso aqui, a gente tem a seguinte situação: morreram 30 mil por cólera, e a população é de 6 milhões. Então, eu tenho 6 milhões de habitantes. Ok? Posso cancelar esses zeros aqui, esse aqui. E aí, tu vai ficar aí, olha, 3. Aqui, ó, 3 dividido por 6. E aí, esse 10 aqui, né? Tem 2 zeros aqui, né? Que ficam aqui assim, né? 10 a menos 2, né? E aí eu posso escrever isso aí. Se eu multiplicar aqui por 10, vai ficar 10 a menos 3. Então, deixa eu reescrever isso aqui devagar. Esse 0, 5 vezes 10 a menos 2 ficaria assim, 0,05. Então, eu vou multiplicar por 1, 2, 3, 4. Por 10 a 4, que é 10 mil. E eu vou ficar com esse valor assim, de 5 óbitos por 10 mil habitantes. Tá, ok? Então, esse seria o indicador, a mortalidade específica por cólera. É um indicador de saúde. A gente vai estudar isso aqui numa aula de indicadores de saúde, tá? Então, é parecido, né? Ó, divido o número pelo outro e tal. Mas o que eu queria mesmo era que vocês vissem aqui, que é a letalidade da doença.
Então, eu vou escrever assim, um L. Eu vou colocar aqui, letalidade por cólera. Que é o que a gente está estudando aqui. A letalidade, ela é o número de óbitos pelo total de doentes. Então, aqui eu tenho o número de óbito por cólera. E aqui eu tenho número casos de cólera. Então, a doença tem que ser a mesma. Tá? Óbito por casos. E aí, quantos óbitos ocorreram por cólera? Ele fala aqui, ocorreram 30 mil. Por cólera, ocorreram 30 mil. Quantas pessoas estavam doentes? 100 mil. 100 mil. Aí, ó, isso aqui dá 30%, né? 30%. Então, qual foi a letalidade do cólera? 30%. Nesse local, nesse ano. Entendeu? Então, eu posso estudar a letalidade do infarto, eu posso estudar a letalidade de uma doença no período, né? Então, por exemplo, a letalidade do Covid em abril do ano passado, 2020. Se eu não me engano, ela era 5,6. Aqui no Pará, no Brasil. Agora, 2021, nessa nova crise, ela diminuiu, tá 2,4, 2,6, sei lá. Por quê? Porque já se conhece mais a doença, né? Isso aqui não quer dizer que está morrendo mais ou menos, tá? Ah, morre. Não quer dizer isso. Tá? Porque pode diminuir a letalidade porque tu aumenta o número de casos. Se o denominador aumenta, quando tu divide, esse número fica menor, tá? Então aumenta muito o número de casos, é para mostrar o quanto que a doença está matando. Não, na verdade é para mostrar o risco de tu adoecer, de tu morrer, dado que tu está doente. Né? Então, aqui, por exemplo, se tu pegar 100 pessoas, 30 morriam, fica ali em torno disso. Tá? E aí, aqui no Covid, tem lá suas medidas. Aí eu poderia calcular também a letalidade de um lugar para o outro. Por exemplo, a letalidade aqui no Pará, a letalidade no Brasil, a letalidade no Norte. Entendeu? E aí eu posso comparar no Pará, no Brasil, no Norte. O Pará está acima do Brasil, o Brasil está acima do Norte, do Pará. E eu posso fazer essas comparações, tá? Provavelmente essas letalidades morreram porque tem mais casos sendo diagnosticados, né? E também, provavelmente porque também estão aplicando medidas já se conhece um pouco mais a doença, né? Então, tu conhece a doença. Tu já tem alguns protocolos meio organizados, né? Já sabe como fazer. E essa cepa ela é mais infecciosa, mas ela mata menos. Então, muitas vezes o cara nem está morrendo por causa do vírus. Ele está morrendo por falta de suprimento. Que aí está faltando oxigênio, está faltando a coisa, porque o cara passa mais tempo na UTI. Está faltando recursos humanos, recursos materiais. Né? Então tem essa dinâmica. E aí, enfim. Mas aí, por exemplo, daqui a 5 anos, a letalidade do Covid, sei lá, vai estar igual a 1%, sei lá. Por quê? Porque já vai se conhecer mais a doença, já vai ter uma preparação melhor, e isso aí pode mudar, né? As doenças que matavam no passado, hoje em dia não matam mais. Então, eu posso ver essa letalidade
né? Então, ela mede para a gente a gravidade, tá? A gravidade da doença. Então, eu quero saber a gravidade, a probabilidade dela matar. Aí eu faço o cálculo da letalidade. Existe isso para arma, né? Não tem arma letal. Tem arma letal e arma não letal. Por exemplo, a arma com bala de borracha. Dificilmente ela mata uma pessoa, né? E aí, então ela tem uma baixa letalidade. E aí tem as armas com bala de verdade, que aí elas já tem uma probabilidade de matar muito grande, né? Quando disparada. Tá legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês calcularem. Eu vou dar os dados de alguma forma e vou pedir para vocês calcularem a letalidade de uma doença. Tá? É só aplicar essa fórmula aqui, ok? Que é professor? essa fórmula aqui, que é... Oi, pode falar. O senhor divide... Fale. O que foi que o senhor fez para dar 30%, mesmo que eu esqueci? O que eu fiz foi... Bora lembrar aqui a fórmula, rapidinho. Só apagar aqui para não ficar muito poluído, né? É isso aqui que eu fiz, olha. Eu peguei... Foca aqui, ó. Número de óbitos por cólera. Eu tenho que ter número de óbitos por cólera. Por exemplo, se fosse Covid, número de óbitos por Covid. Número de óbitos por dengue. Número de óbitos por HIV, tá? E aqui o número de casos de cólera. Casos. Quantas pessoas estão doentes? Então, eu estou relacionando óbito por cólera com casos por cólera. É a mesma doença. Tá ok? Então, eu vou ter lá número de óbitos por HIV, número de pacientes HIV Não, positivo. essa parte eu entendi, professor. Eu quero saber o cálculo. Tá, o cálculo. Quantas pessoas morreram de cólera? No texto. Consegue identificar aqui no texto? Sim. Ó. Deu para ver aí? Sim, professor. Quantas pessoas morreram de cólera? Oi? 30 mil. Né? Quantas pessoas tinham cólera? Olha só. Isso. Quantas pessoas? 100 mil. Aí tu divide 30 mil por 100 mil, fica 30 por 100, que é 30%. Deu para entender? Sim. Tá? Pensa nessa fórmula aqui. Óbito pela doença, casos pela doença. Aí divide, Aí tu acha a letalidade. divide 30 por 100, 100 que dá mil. quanto? 30%. Eu acho que tá na dúvida disso aqui, né? Olha só. É porque eu adiantei o cálculo, pessoal, aqui. Mas Exatamente, aqui... professor. Isso que eu não estou entendendo. Tá, deixa eu colocar devagar aqui. Deu Peraí, deixa eu apagar aqui. 0,3, não foi? Aí quando tu multiplicar por 100, vai dar 30. Entendeu? Ah, tá. Essa parte que eu tô esquecendo, então, da multiplicação. Ó, isso. Ó, aqui, tu vai cortar aqui, vai ficar assim, 0,3. Aí tu vai multiplicar por 100, porque tu quer apresentar em porcentagem, né? Geralmente é em porcentagem. Aí vai... sempre porcentagem. Aí vai ficar 30, vai andar aqui duas casas, por 100. Tá ok? Aí eu já fiz, eu adiantei logo o cálculo. Foi isso, porque Tá o meu bom? eu fiquei aqui, deu 0,3, o que é que tá faltando na minha conta? Foi isso, professor, obrigada. Multiplicar, tá ok. Mas pode perguntar, que o importante é a gente rever mesmo todos esses detalhes, que são coisas que a gente para de estudar, né? E aí agora a gente tem que ir revendo, não tem problema nenhum. Tá ok? A gente esquece porque a gente não usa, né? E aí acaba esquecendo. Mas vamos lá.
Então, agora, bora passar para essa questão 6, que é o exercício, é a atividade. Tá? Então, a primeira coisa aqui da atividade é o seguinte, essa parte aqui eu deixei lá em preto, tá? Que a gente não vai usar, porque a gente ainda não deu essas aulas aqui. A gente vai ver só depois da prova. Tá ok? Então, a gente vai usar aqui, é um quadro que ele vai valer, esse quadro vai valer, é uma tarefa que vai valer 3 pontos, tá? Vocês podem fazer em grupos, tá? Montar grupos. Esses grupos são de 4 a 5 alunos. Vixe. São grupos de 4 a 5 alunos, tá? A data para entregar é até a próxima sexta-feira, que é dia 26. A data da entrega é 26/3, tá? Se me entregar depois dessa data, não vai tirar 3. Eu vou subtrair pontuação. Para quem vocês vão entregar o trabalho? Vocês vão entregar o trabalho para o representante ou para representante. Tá? Professor? Essa representante vai enviar para mim, professor. Diga lá. No caso, anexa em um único e-mail, aí envia para o senhor, não é isso? Não, olha, tu podes até enviar porque como é uma página só, tu podes enviar pelo WhatsApp mesmo, se tu quiser. Tá. Não, porque Acho a gente que está fazendo nos outros professores, com o professor de patologia, anexa em um único e-mail e envia. Mas aí fica a critério do senhor. tá, não, pode ser então, faça isso então, para mim também ajuda. Para não ficar vários e-mails, o senhor procurando aluno de onde é, a gente vê um único e-mail, identificando a turma e anexa os trabalhos. Isso, perfeito. Então, deixa eu já tenho o teu número. Quem Não, é o representante? É eu e a Ju. Eu acho que Deixa eu ver o seu aqui. número, professor. Espera aí, F3. Deixa eu ver aqui. A Monique. Juliane. Não, é a Juliane, é. E a Gabriela. Juliane e a Gabriela. Isso. Quem é, de fato, a titular, sei lá, nós presidente? Duas. Não, Tá, qual é o seu Todo mundo nome? junto e misturado. Tá, qual é o Gabriela. seu nome? Gabriela. Tá, eu vou mandar para ti um oi, tá? Só para salvar, para aparecer aqui teu número para mim, na lista. Tá, mandei um oi. Aí tu me pede, deixa eu colocar logo meu e-mail aqui, tá? Pronto, já mandei o e-mail, aí tu já tá carregando aqui, aí depois tu pega aí e aí tu manda para lá, tá? Aí deixa eu explicar o exercício para vocês. Aqui a gente tem os estudos observacionais, aqui os experimentais. O observacional a gente viu até aqui, o caso controle a gente vai ver depois da prova, tá? Então aqui, qual é o tipo do estudo? Ecológico, transversal, coorte. Aí qual é o conceito? O conceito vocês vão lá ver, olha, é um estudo que utiliza dados agregados, não sei o que e tal, e compara essa incidência e prevalência de um período de um local para o outro e tal. Qual é o principal objetivo dele? Gerar hipótese. Quais as medidas que eu posso usar? Eu posso usar a incidência, eu posso usar a prevalência. Tem medida de associação? Não se aplica, porque aqui eu uso uma coisa chamada gráfico de correlação, lembra? Tem um gráfico de correlação que me diz se existe correlação ou não. Tá? Agora, quando o estudo é transversal, aí qual é a definição? Que é uma estratégia caracterizada pela observação de indivíduos, estima parâmetros de exposição, qual é a medida de frequência e prevalência e a medida de associação razão de prevalência. Aí o corpo tem um conceito lá na aula, nos livros. Qual é o principal objetivo dele? Definir causa,
estimar a incidência, definir a etiologia dos problemas, né? Enfim. A medida, tá? E quais são as medidas de associação? O risco relativo e o risco atribuído. Pode usar também aqui a odds ratio, mas te dá no view, tá? Basicamente isso aqui. Aí vocês vão preencher isso aqui e vão me mandar, tá? Vai valer 3 pontos. Podem montar grupos, coloque o nome, né, no trabalho, grupos de 4 a 5 alunos, a data até 26, e aí o representante manda para mim, tá? O representante de turma manda para mim, e aí, sabe? Se me entregar depois desse prazo, eu vou subtrair. A pessoa não tira mais 3, tá? Tá? Onde é que está esse quadro aqui? Esse quadro está em Word, formato de Word. Está lá na plataforma da ESA+. Tá? Se tu for lá, é só tu baixar para o teu computador e fazer. Tá? E aí vai servir para te estudar, para te... Como é que se fala? Para te estudar, para te aprender aí. Tá legal? E treinar para a prova. Essa parte teórica. Tá? Porque pode vir uma parte teórica e tu vai saber caracterizar. Tá legal? Isso aqui é um estudo de... Ele pede a razão de chance aqui, tá? Que a gente ainda não viu. Apesar de ser um estudo transversal, tem também aqui também a razão de chance, tá? Que a gente vai ver em outro momento. Tá aqui a pergunta, odds ratio, que é a razão de chance, tá? A mesma coisa. E tem um que vai vir nesse formato aqui, essa questão 9. Tá legal? Então, a gente vai fazer essa questão 9 aí com calma. O que é que eu vou precisar aqui? Eu vou usar a tabela, colocar os dados e achar a medida. O que é que dá para calcular aqui? Dá para calcular... Ele já fala aqui. Então, qual é a medida de associação que eu posso achar aqui? O risco relativo. E o risco atribuído. Dá para, mas, enfim. Tá pra... Então, para eu achar isso aqui, tá falhando muito, não sei se é só para mim. Tá falhando para mim também. Para mim também. Para mim também, eu tô nem conseguindo ouvir Professor, o que ele tá falando. Professor, está falhando. Questão e dando pra fazer a ouvir tabela. nada, professor. Tá? Preciso desenhar. Professor, o senhor pode explicar novamente, por favor, que está falhando para todo mundo? Parece aquele vídeo. Pra ouvir nada. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Deu uma queda aqui. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Tá, deem uma olhada aqui. Essa questão, olha, eu falei aqui dessas questões. Vocês ouviram falar da questão 7, da 8? Não, tá. Não, tá. A 7 a 8 são questões que pedem a razão de chance, que a gente ainda não viu, tá bom? A 8 também, ela pede aqui, dá os dados, é bem parecido com risco e tal, tem uma pequena diferença, mas a gente ainda não viu isso aqui. Então, eu vou pular para uma questão que a gente vai, que ela está no formato, e não, ela não dá tabela, ela só dá os dados, então a gente tem que desenhar a tabela. Estão conseguindo ver a tela aí?
Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui a tabela, tá? E aí, o que a gente tem aqui? Tem a tabelinha, né? Bem aqui é sim. Bem aqui é não. E aqui é o total. A mesma coisa aqui é como se fosse o sim. E aqui o não, que é o não exposto. Então, quando a gente lê a questão, a gente vê aqui, ó, estudo de corte. Então, isso já me remete que é a incidência da doença, tá? Analisou-se a utilização de anticoncepcionais orais. Então, o anticoncepcional é o que para mim? O anticoncepcional, ele é a exposição. Então, bem aqui, eu tenho anticoncepcionais. Oral. E aí ele quer saber se o anticoncepcional oral e o desenvolvimento de infecção urinária se tem relação, olha. Vocês já viram esse termo? É infecção urinária, mas tu vê muito assim, ITO, né? ITO é infecção do trato urinário, tá? Essa sigla. Se usa muito na enfermagem, né? Nos hospitais. Sim, senhorito. Isso. Tá? Aí a gente fez a tabela. Então, bem aqui eu tenho uma exposição. Bem aqui eu tenho um desfecho. Agora eu preciso pegar os dados daqui e colocar aqui dentro. Então, bora ler aqui, bora marcar. Então, o estudo de corte analisou-se a utilização de anticoncepcionais orais e desenvolvimento de infecção urinária entre 2.390 mulheres, tá? Com idade entre 16 e 49 anos, livres de infecção. Livres de infecção urinária. Então, começa o estudo, ninguém tem a doença. Ninguém tem infecção. Tá? No início do estudo. Livre de infecção urinária no início do estudo. 482 eram usuárias de anticoncepcional orais no inquérito inicial. 1.908 se declararam não usuárias. Tá? Aí, no primeiro segmento, 27 mulheres pertencentes ao grupo de usuárias haviam desenvolvido infecção urinária, infecção urinária. Qual a medida de associação seria apropriada e qual o seu valor interprete? Aí tá aqui, a medida é essa, tá? Risco relativo, risco atribuído. Para eu achar, eu tenho que fazer a tabela e tenho que calcular a incidência, né, na mulher que usa. Então, eu vou ter aqui uma incidência na mulher que usa o anticoncepcional oral, tá? E eu vou ter também uma incidência na mulher que não usa o anticoncepcional oral. É a tabela. Então, o total de mulheres estudadas é 2.000. Então, ela entra bem aqui, 2.390. Certo? Dessas 2.390, quantas eram usuárias? Quantas eram usuárias do anticoncepcional oral? Só quero saber se usava ou não. Quantas eram usuárias? 482. Isso, 482. Quantas não eram usuárias? Não usavam. 1.908. Tá ok? 1.908. Tá? Aí, olha o que acontece. O primeiro segmento acompanhou-se essas mulheres para ver se elas tinham se elas desenvolviam, né? E olha o que aconteceu. Depois de um tempo, 27 mulheres pertencentes ao grupo de usuárias, de usuária, haviam desenvolvido infecção urinária. Então, dessas 482, 27
desenvolver infecção urinária. Aí ele continua o texto. Enquanto entre as não usuárias, 77. Então, do total de não usuárias, 77. Se eu somar aqui, eu tenho o total de pessoas doentes, né, no grupo todo, na corte inteira. Né, aqui dá 4, vai 1, e aí dá 11. Tá? Essa coluna aqui eu não vou usar, tá? Não vai servir para a gente, mas eu poderia calcular esses valores. Tá? É só eu subtrair 27 de 480, 77 de 1908. Tá? E a mesma coisa aqui. Então, bora ver aqui a incidência. Então, se eu perguntar aqui, qual é a incidência de infecção urinária entre as usuárias? Então, quem usa? Qual é a incidência? É o número de casos de infecção urinária pela população sob risco. Então, essa incidência nas usuárias é 27 por 482. Aí eu pergunto, qual é a incidência entre as não usuárias? Número de casos pela população sob risco. Então, fica 77 por 1908. Aí eu preciso fazer esse cálculo para depois ir para o risco. Rapidinho. E aí, vendo aqui, a usuária ficaria 27 dividido por 482. Aqui no meio deu assim, 0,056, tá? E a não usuária fica 77 dividido por 1908, né? 1908. Que aí deu 0,040, tá? 77 por 1908. Ok. E aí, eu vou multiplicar aqui por 100, tá? E aí vai ficar 5,6%. E aí, claro que aqui também eu tenho que multiplicar por 100, fica 4%. Então, eu já achei a incidência no exposto e no não exposto. Aí, como é que eu acho o risco relativo? Tá? Eu vou pegar a incidência em quem usa e dividir pela incidência em quem não usa o anticoncepcional. Eu já tenho esses dois números, que é 5,6 e aqui 4. Né? Quem usa tem uma probabilidade de 5,6, quem não usa de 4. E aí, quando eu divido, eu chego no 1,4. Não é porcentagem, só 1,4 mesmo. Aí, vamos lá. Primeira pergunta. Esse número aqui, ele deu maior que 1. Logo, a exposição é um fator de risco ou fator de proteção? Fator de risco. Exatamente. Então, o uso do anticoncepcional aqui mostrou-se como fator de risco para infecção urinária. Tá ok? Se eu quiser calcular o risco atribuído, também eu consigo calcular facilmente, que é só pegar a incidência no exposto, subtrair da incidência no não exposto. E aí eu vou chegar aqui, que é 5,6 menos 4, que vai dar 1,6. Aí aqui é a porcentagem, tá?
Então, 1,6% dos casos são atribuídos ao uso do anticoncepcional. E aqui ele diz para a gente quanto mais, né? 1,4 vezes mais, né, eu tenho o risco na mulher que usa. Tá? Então, aqui, esse número aqui é 1,4 vezes maior que o de baixo. Tá? E aí a questão é, o anticoncepcional, qual o seu valor? Aí está aqui o valor, 1,4, o risco atribuído 1,6%. A questão a interpretação é simples, é que o anticoncepcional ele atuou como fator de risco, tá? Tem sentido isso? Pode ter sentido isso? A mulher que usa anticoncepcional ter mais infecção urinária? Pode. O que pode acontecer, né? Uma hipótese. A mulher que usa anticoncepcional, ela tem mais relações sem camisinha. Então, talvez ela se sentir protegida de uma gravidez, ela se exponha mais, né? Talvez ela tenha mais relações, e isso pode estar explicando essa questão de estar mais suscetível a aparecer, tá? Não chega a ser um risco muito alto, né, pessoal? Olha aqui, ó. Ele não é nem um dobro, né? 1,4 é próximo de 1, né? Que é não influenciar, mas é um pouco maior. Aqui precisa aplicar estatística, tá? Tu precisa aplicar intervalo de confiança, tá? Dá para te aplicar estatística de p-valor, aí tu vai confirmar se tem diferença significativa ou não aqui, tá? Se ela é uma diferença, porque essa diferença aqui, né? Essa quantidade aqui, ela pode ser mensurada se ela é significativa ou não, se ela é estatisticamente significativa ou não. Então, não é, isso aqui é só o raciocínio. Vai ter uma nova etapa que vocês vão estudar essa estatística aplicada aqui, tá? Para dizer, não, deu significativo, não deu significativo. Então, aqui a gente primeiro quer saber só se é fator de risco ou não, tá? E existem outros estudos que podem dar resultados diferentes. Pode dar fator de proteção, pode dar fator de risco, um risco mais alto, 3, 4. No final das contas, é o conjunto de vários estudos que vai me dizer se a infecção urinária está associada ao uso do anticoncepcional. Tá? É um conjunto de estudos. Tá ok? Então, deu para entender aqui, na prova de vocês, vem alguma coisa assim. Vem um texto, e aí vem os dados do texto, e vocês têm que desenhar a tabela. Depois de desenhar a tabela, né, então pega os dados, aí desenha a tabela, distribui os dados na tabela, aí tu calcula as incidências, e depois tu calcula o risco. Pronto. Aí vai ter lá a opção para te marcar. Quanto foi o risco relativo? Quanto foi a razão de prevalência? Foi 20, foi 10, foi 12, foi 1, 1,4, 1,8, sei lá. Aí tu... Tá? Pergunta bem clara, um texto bem enxuto, tá? Para vocês distribuir os dados e fazer lá a questão, tá? Aí, deixa eu usar aqui para falar um pouco da parte... Tem alguma dúvida, pessoal, dessa parte aqui do cálculo do risco? Vocês estão vendo que está repetindo o assunto? Todo momento a gente calcula a incidência, né? Calcula a incidência em algum lugar e aí relaciona. Qual é a diferença do risco relativo para razão de prevalência? É simplesmente que esses números aqui vão ser prevalência. Caso só isso. O prevalência transversal, né? E é isso, a fórmula de calcular é a mesma. O risco atribuído não tem prevalência atribuída, não tem isso aqui, tá? Mas o risco relativo muda, que aí ao invés de incidência vai ser prevalência, tá? Ao invés de ser prevalência e mesmo raciocínio também, se vai ser fator
Na verdade, aqui tu vai dizer se a prevalência é maior no exposto ou no não exposto e por aí vai, tá? A tabela é a mesma, como montar, a interpretação do texto e por aí vai, tá? Então, vocês têm alguma dúvida sobre essa parte aqui? Eu vou passar para falar da parte teórica da prova, tá? E aí... Oi? Diga aí. Professor, lá no finalzinho da questão, a principal pergunta é o fator, né? Que deu lá 1,4. Aquele que deu 1,6 já não é o primeiro resultado que dá, né? Que o senhor vai querer. O fator de risco. Olha só, ele fala assim, que medida de associação? Pode ser o risco relativo, pode ser o risco atribuído. Na prova, eu vou pedir assim, qual o risco relativo? Qual o risco atribuído? Eu vou falar literalmente. Tá. Sim. Aqui ele deixou aberto, então eu calculei os dois, risco atribuído e risco relativo. Entendi. Entendeu? Esse aqui deu 1,4, aqui deu 1,6%. Tá? Mas eu vou, se vier, vai vir uma questão ou de risco relativo ou de razão de prevalência. Tu marca lá. Tá? Mas vai ter que fazer a tabela. Não tem a tabela não está pronta. Mas vai ter que calcular as incidências ou prevalência e calcular a medida que eu quero. Tá? Vai ter só um texto assim. E nesse texto vai ter os dados. Não vai ter rebuscamento nem nada, negócio tranquilo. Tá legal? Pegue só o fator de risco, professor. Bora ver se vai ser fator de risco. Pode ser risco, pode ser que dê um, se dê um, não influencia. Aí, tanto faz. Tá? Só tem que ter cuidado, assim, a questão, ela pode dizer assim, olha, vocês têm que olhar questão com calma, porque professor. ela diz assim, Eita, professor, que faltou tudinho, falhou tudinho. Na hora que o senhor ia dar a resposta da prova, falhou. Tá, mas vou falar aqui de novo. Olha lá, o cara fala assim, olha, o total de doentes foi igual a 60, né? Desses 60, isso aqui é o total de doentes. Todos doentes. Aí destes, 30 eram obesos. Olha só o que acontece. Então, aqui eu tenho sim, o não, aqui eu tenho sim, o não. E aí, aqui estão os obesos. E aqui está uma exposição qualquer. Então, ele está falando aqui, ó, todos os doentes, ó, 60. Desses, 40 são obesos. Né? Na verdade, bem aqui seria a obesidade. Espera aí, rapidinho. A obesidade ficaria bem aqui, assim. Então, eu tenho aqui uma doença qualquer, vamos dizer, 60 infartados. Né? Então, aqui seria infarto agudo do miocárdio. E aí, desses 60, do total, 40 são obesos. Então, entra bem aqui o 40. Ele não te dá esse número aqui, ó. Ele não fala desse número. Mas tu tem como calcular esse número aí? Tem, né? 60 doentes, 40 são obesos, 20 são não obesos. 40 mais 20, 60. Tá? Então, só ter esse cuidadinho lá na hora de colocar os dados. Observa bem que número que ele te dá. Se é o total, né? Se é o total de exposto, não exposto, se é o total de doentes, se é o total, todo mundo, né? E quando que ele te dá a informação de que é exposto e obeso,
exposto infartado, né? Só isso. Tá legal? É uma questão de interpretação de texto. Tá, agora, deixa eu falar para vocês aqui da parte teórica, que tem uma parte da prova, que a gente viu a parte de cálculo, que eu acho que é mais complicada, né? Mais difícil. E tem uma parte teórica que diz respeito aos níveis de prevenção. Ok? E aí, tu tem o nível primário, secundário e o terciário. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar exemplos. Exemplos. Aí eu vou dizer assim para ti, olha, o uso da vacina, da máscara, do capacete, da bota, são medidas de quê? De prevenção primária. Né? O diagnóstico precoce e tratamento precoce, limitação da incapacidade, né? São medidas de prevenção secundária. O tratamento do emprego por reabilitado, o cara tratar uma sequela do Covid. Então, lá, o tratamento de fisioterapia respiratória para pacientes pós-Covid. É o quê? É terciário. A doença passou, deixou sequela, eu vou tratar essa sequela, eu vou diminuir, vou tentar reduzir essa incapacidade respiratória do paciente. Fazer treinamento, alguma coisa lá. Certo? Então, é só vocês estarem atentos ao que é a prevenção primária, terciária e o que é secundária. Professor, o senhor tem que passar umas 3 dessa aí, porque só tem muito cálculo. Não, dessa aqui eu acho que só vem uma. Porque são 7 questões. Não faça isso. Lembra? São 7 questões. Aí ficou mais apertado, né? Tá? Então, mas assim, é uma questão simples, dá para fazer tranquilo. Outra questão que eu posso perguntar, que é teórica, que é tipo assim, como calcula incidência e prevalência, ou só uma ou só outra. Tá? E aí, só que vai estar a resposta em texto. Então, a incidência é o total de não sei o quê, a prevalência, os casos novos pela população, a incidência, e tu vai lá e marca correto, uma questão teórica. A mesma coisa também sobre os estudos. O estudo com X, não dá, né? Sobre os estudos epidemiológicos, qual é a correta? Aí vai ter lá as alternativas. Tu lê lá e vai falando coisas que são corretas, erradas sobre os estudos. Tipo, esse estudo é para fazer isso, esse estudo é para fazer aquilo. Aí tu vê lá e marca qual é a correta e tal, não sei o quê, e por aí vai. Que é questão de teoria. Então, a gente vai ter teoria sobre os estudos, vai ter teoria do cálculo de incidência, que são as medidas de frequência, lembra, né? Medidas de frequência, tá? E vai ter o cálculo também de medida de frequência, vai ter o cálculo de estudo e vai ter essa questão aqui de teórica também, de níveis de prevenção. Tá? Aí vai valer 7 pontos a prova, são 7 questões, as 7 de marcar, e aí o trabalho vale 3. Tá legal? E são quantas pessoas na turma de vocês? 33, professor, mas acho que uma não faz essa matéria. Tá, então vai dar mais ou menos o quê? Vai dar uns 6 grupos, né? Vai dar uns 6 grupos. Aí podem montar os grupos e aí me manda, que aí tentem mandar até antes, tá, pessoal, da data, para ficar tranquilo e aí todo mundo ganhar sua nota do trabalho. Tá legal?
A prova, vocês vão ver. Na prova, pessoal. Porque tá falhando aqui pra mim. Veja aí se está falhando. Deixa eu parar aqui essa parte da revisão para ficar mais leve. Estão me ouvindo? Tá falhando pra mim. E para os outros aí? E aqui tá tudo ok, aparecendo para mim. Tá normal. Agora tá. Melhorou. Tá. Então melhorou, né? Então vamos lá. Vocês vão ver, a prova vem mais simples que a revisão. Tá? Então aproveita essa revisão, refaçam no papel. Tá? Refaçam no papel. Né? Quem puder, pega uma folha de papel, abre o computador, vá fazendo de novo e tal, que vai ser tranquilo. Tá legal? E aí eu acho que vocês provavelmente vão se dar bem. Deixa eu só parar aqui a gravação, pessoal, para não ficar grande, tá? Que aí eu vou ter que